Meus amigos, uma boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal Conexão Brasil, mais informações sobre o 13 Atlas. Muitos de vocês me pedem para falar sobre esse objeto, e realmente é um objeto muito misterioso. Estão surgindo algumas imagens e tal, dele apresentando diversas caudas, né, e etc. Está surgindo uma cauda, inclusive, muito tênue, né, e o professor Avi Loeb, ele ainda insiste que esse objeto tem uma chance de ser a nave, uma grande probabilidade, entre 30% a 40% de chance. Ele critica também a comunidade científica por estar fazendo pouco caso do 13 Atlas. O que acontece? A comunidade científica alega que o 13 Atlas ele é muito diferente porque ele veio de um outro sistema solar, ele pode ser mais antigo do que o nosso próprio sistema. Então ele possui uma composição diferente, ou seja, muito mais carbono do que a água. Ele pode ter passado por um processo de excesso de raio cósmico conforme foi viajando, né, pelo universo, pelo espaço, passando por outras estrelas, ou foi exposto à radiação de blazares, de quasares, etc. Então mudou muito as suas propriedades, o tornando-o diferente dos cometas conhecidos. Então essa seria uma das explicações. Porém, o professor Avi Loeb não está engolindo isso, tá? Eu vou passar as informações. O professor Avi Loeb continua batendo o martelo que o 13 Atlas continua com a anticauda, igual na imagem que eu registrei com o meu telescópio caseiro, tá? Meus amigos, antes das informações do 13 Atlas, eu peço o seu like, peço o seu joinha. E eu quero mostrar alguns vídeos para vocês que a Sara me enviou. Um abraço aí para Sara que me acompanha direto da Alemanha. Abraço, Sara, e para toda a sua família. Observem isso aqui. Inacreditável, né? Esse registro, eu me lembro dele, ele foi em 2023, algo assim. Ele foi registrado na Alemanha ou na Inglaterra, não me lembro o nome, de uma pirâmide voadora que aparentemente abre uma espécie de portal. Vejam só que imagem incrível, né? E simplesmente desaparece, né? E um vídeo muito bacana, muito legal, mas o que me chamou a atenção também, um vídeo que está repercutindo muito nas redes sociais, é sobre uma esfera flamejante, e isso está repercutindo demais nas redes sociais, tá? Eu vou mostrar para vocês já já, e depois vamos para as informações do 13 Atlas. Incrível, hein? Eu me lembro, isso aconteceu, foi gravado na Inglaterra e repercutiu, viralizou muito, tá? Foi na Inglaterra ou na Alemanha, em 2023. Bom, o que a gente observa, parece ter algo dentro dessa esfera, tá? Algumas pessoas chamam isso de mãe do ouro, seres da floresta, seres elementares. Pessoas conhecidas, inclusive, observaram um objeto parecido com esse, mas só que muito grande, por volta de meia-noite, sobre a montanha, onde eu moro, uma região de muitas montanhas. E um grupo de jovens estava à noite conversando e tal, quando observaram um clarão muito grande que parecia o sol sobre a montanha. Tá? Todo mundo correu, até achei engraçado, tá? Todo mundo correu. Não ficou ninguém na rua, cara. A molecada foi embora. Isso já faz muitos anos, tá? Só que numa escala muito grande sobre a montanha, né? Aí os antigos dizem que pode ser mãe do ouro, seres elementares. Alguns dias atrás eu publiquei aqui também um vídeo de um objeto como esse. Vou até ampliar a imagem. De um objeto como esse. Muito bacana, vou ampliar bastante a imagem. Parece que tem algo dentro. Sobre as montanhas no México, em Novo León. Vejam só que bacana, parece que tem algo dentro. Depois entra debaixo do sol. E a cachorrada fica em pânico latindo, tá? E a cachorrada fica latindo
parece que tem algo dentro dessa esfera. Eu não consegui encontrar a localização. Vejam só isso aqui. Eu não consegui encontrar a localização desse ocorrido, tá? Não sei se foi no Brasil, se foi no exterior. Está repercutindo muito, muito, muito. Olha, parece que tem algo dentro dessa esfera. Eu chamo de cápsula. Uma cápsula. Uma cápsula energética. Dentro, né, da física, claro, a ciência vai chamar isso de raio-bola, porém a ciência não tem explicação para o raio-bola. Eu digo mais, tá? Eu tenho formação em física. E digo o seguinte, a ciência não consegue entender muito bem o processo dos raios, tá? Não consegue entender muito bem. Porque os raios são diferenças de cargas, né? São diferenciações de cargas, né? Positivo e negativo. Não vou explicar, senão vai estender muito o vídeo, tá? Então, por exemplo, parte da nuvem está positiva, a parte está negativa. O sol, por exemplo, o ar está negativo, né? E automaticamente, né, a parte negativa, ela, segundo dizer, ela tenta roubar elétrons, sequestrar elétrons para se equilibrar. A natureza ela tende a se equilibrar. Aí nisso acontece aquele relâmpago, né, aquele fluxo de energia, aquela troca de elétrons, né? Energia eletrostática é uma troca de elétrons, tá? Porque a natureza ela tende a se equilibrar. Se o átomo está faltando elétron, ele vai tentar roubar de alguém, tentar roubar de outro. E aí quando ele rouba esse elétron, ele faz uma transferência e gera energia, tá? Porém, o raio-bola, meus amigos, não tem o que explicar, não é? Não tem uma lógica para um raio se concentrar e virar uma esfera. Não tem como a ciência explicar isso. Tá? A menos que esse vídeo seja feito. Pelo menos tem um vídeo muito bem feito. Coloque nos comentários o que vocês acham disso. Agora vamos ao 13 Atlas. Essa imagem ela foi registrada pelo Observatório Nórdico, dia 11 de novembro, né, 2 dias atrás. E esse é o 13 Atlas. Onde está a cauda aqui? Tá? Onde está a cauda? Objeto praticamente esférico. E eu vou mostrar mais imagens a seguir. Tá? E continua a anticauda, inclusive. Tá? A anticauda continua no 13 Atlas. O professor Avi Loeb publicou novamente em seu blog algumas horas atrás, tá? Vamos aqui a mais imagens do 13 Atlas, inclusive a anticauda. Observem, isso não se parece com um cometa, né? Como vocês estão observando na imagem. Vejam isso aqui. E essa imagem me chamou a atenção, inclusive, porque ela se parece muito, né, com a imagem que eu registrei daqui. Inclusive, eu vou tentar fazer mais captações do 13 Atlas. Então agora vamos ver que o professor de Harvard, por que eu estou dando atenção? Porque não é qualquer um que está falando, né? O professor de Harvard. Então alguma certeza ele tem. 13 Atlas ainda é o único corpo com uma anticauda voltada para o Sol após o periélio. Outra coisa, ele não se desintegrou, tá? Muita gente falou aí, olha, se ele quebrar, se ele desintegrar, então ele é um cometa. Se ele não se partir, é uma nave. Inclusive no YouTube, muitas pessoas falaram sobre isso aí. O objeto A interestelar Atlas não se desintegrou perto do Sol. Imagens obtidas do 13 Atlas em 11 de novembro de 2025 mostram um único corpo sem evidências de fragmentação após a passagem pelo periélio, 2 semanas antes. As imagens aqui representadas foram capturadas por David Jarrett e Jane Lu no telescópio óptico nórdico, com um espelho primário de 2,5 metros, cara. Cara, um telescópio grande, hein? Localizado na Palma, nas Ilhas Canárias. Proeminentemente, elongação no brilho ao redor do 13 Atlas projeta-se para um ângulo de posição de 106, mais ou menos 10 graus,
E isso está próximo da direção projetada em direção ao Sol de 115 graus. Ele continua apontando para o Sol, entenderam? As imagens, ou melhor dizendo, a imagem se assemelha à obtida pelo telescópio Hubble em 21 de julho de 2025, que mostrou uma anticauda apontada para o Sol, conforme relatado aqui e analisado aqui. Nova imagem também mostra uma simetria mais fraca, em um ângulo de posição de 301 mais ou menos graus, tá? Que está próximo da direção antissolar projetada a 295 graus. Então, eu queria dizer o seguinte, que essa imagem registrada pelo telescópio das Canárias há 2 dias atrás está muito parecida ainda com as imagens do Hubble. Tá? Se o Atlas fosse um cometa, as imagens eram para estar diferentes, porque ele passou pelo Sol, ele recebeu uma quantidade absurda de radiação, muito calor, e ele continua com a mesma simetria, com a mesma aparência. Ele apresentou diversos jatos e depois os jatos sumiram. Ele continuou daquele jeito com aquela anticauda. Entenderam? Considerando os jatos de grande escala relatados recentemente, o fato do 13 Atlas permanecer como um único corpo, né, é surpreendente para um cometa natural. Em particular, a imagem em grande escala do 13 Atlas, publicada aqui em 9 de novembro de 2029, não entendi, acho que ele errou, né? De 2025, mostra jatos que se estendem por cerca de 1 milhão de quilômetros em direção ao Sol e cerca de 3 milhões de quilômetros na direção oposta, conforme discutido aqui. Para um cometa natural, a velocidade de saída dos jatos é esperada em torno de 0,4 km por segundo, na ordem da velocidade do som do gás à distância de 13 Atlas ao Sol. Nessa velocidade, os jatos devem ter persistido por um período de 1 a 3 meses. Dados os jatos em direção ao Sol foram detidos, vento solar, a uma distância de 1 milhão de quilômetros. Calculei aqui que a sua densidade de massa é de alguns milhões de massas de prótons por centímetro cúbico. A uma distância de 1 milhão de quilômetros do 13 Atlas, o produto dessa densidade de massa pela velocidade do fluxo de saída implica um fluxo de massa de 5 bilhões de toneladas por mês por uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. A sublimação do gelo, dióxido de carbono, CO2, requer uma energia de 600 joules por grama. Para sublimar cerca de 5 bilhões de toneladas de CO2 durante o período de passagem pelo periélio, que dura um mês, o cometa Atlas deve ter recebido pelo menos 3 vezes 10 elevado a 18 joules. A distância é muita coisa, tá? A distância do periélio do Sol fornecia 700 joules por metro quadrado por segundo, que exigiria uma área de absorção superior a 1.600 km². Essa área corresponde a uma esfera de 23 km de diâmetro quadrado, vezes maior que o diâmetro de 5 km inferido para o Atlas. Olha só, hein? A partir dos dados da imagem do telescópio espacial Hubble, relatados aqui, o diâmetro necessário para o gelo de água é de 51 km. Em núcleos cometários naturais, as bolsas de gelo geralmente cobrem uma pequena fração da superfície total, tornando os valores acima insustentáveis para o 13 Atlas, como um corpo único que manteve sua integridade e não fragmentou em inúmeros pedaços, né? Meu amigo, é isso aí. Eu vou explicar para vocês aqui, né? Praticamente a matéria encerrou. O que ele está dizendo aqui, que ninguém explica essas anomalias, que o núcleo dele, pela quantidade do jato, tá? Que de material que ele está expelindo, o núcleo do Atlas deve ser muito maior do que 5 km, tá? Ele pode ter aí mais de 20, né, como especificado aqui de acordo com os cálculos que ninguém faz. Entendeu? São cálculos dificílimos. Não é? São cálculos dificílimos. Ele está aí indo pela lógica, tá? Através da matemática, entendeu? Então, pela quantidade de energia que ele está recebendo, pela quantidade do jato, né, todo esse tempo, esse objeto deve ter um núcleo muito grande, tá? Maior do que o estimado, ou talvez pode ser uma tecnologia, e esses jatos não é nada sublimando, mas tecnologia de propulsão e tecnologia
de manobra, como ele disse aqui, ó, tá? Isso levanta uma nova anomalia que precisa ser explicada por aqueles que preferem ignorar as anomalias do 13 Atlas e encobrir o conhecimento tradicional sobre cometas, paraná, né? Então ele está revoltado que ninguém está parando para fazer esses cálculos, estão fazendo análises superficiais, não é? Aí o que não sabe, que não sabemos explicar, porque esses caras não sabem explicar, estão dizendo, ele é diferente porque veio de um outro sistema e acabou, recebeu radiação, né? Radiação cósmica e passou por uma mutação. É isso. Mas ninguém está parando para perceber a lógica, os cálculos. Muito interessante, viu? Eu vou continuar pesquisando, observando e vou expor minhas análises para vocês, tá? Mas coloque nos comentários o que vocês acham, que essa coisa é uma nave ou não. Coloque nos comentários aqui. Até a próxima.